social. Existe até um influenciador que fala isso, que é até uma camisa escrita, ser feliz no simples. O que quer dizer isso? É você cultivar novos interesses, novos hábitos, novas experiências, e tirar da cabeça que você precisa comprar coisas para ser feliz. A felicidade não está na aquisição de bens, está em você ser feliz no que você tem, vivenciar o que você tem, aproveitar o que você tem, os relacionamentos que você tem, ao invés de sair naquele impulso para o shopping ou para qualquer outro lugar para fazer uma compra, achando que aquilo vai lhe dar alguma coisa que lhe falta. Aí é o que eu faço nas palestras com a doutora Flávia. A gente precisa analisar o nosso emocional. Como é que está a nossa questão psicológica em relação a compras? Por que você compra? Você precisa? Você tem condição de pagar? Ou você apenas quer ter aquilo? Isso é uma questão muito importante que a mulher tem que pensar. Porque a educação financeira, que a gente na educação tem que ter paciência, porque é um trabalho constante, é você pegar aquela planta para ela florescer, só que a pessoa tem que saber identificar os problemas quando eles existem. Não é empurrar para debaixo do tapete, sair para comprar alguma coisa e achar que aquela compra eu mereço. Porque eu trabalho, eu mereço porque eu me aborreci no trabalho, não tive a promoção, eu mereço porque meu marido saiu de casa, eu mereço. Mas a compra vai te dar essa resposta. É isso aqui a importância dessa nossa conversa. Além das armadilhas de consumo, as mulheres enfrentam outros desafios. E eu posso trazer aqui o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, que é a famosa publicidade abusiva. Aquela publicidade em que nós temos a discriminação de gênero de qualquer natureza. Publicidades que incitam violência, exploram o medo, como está no artigo 37, parágrafo 2º, que induz o consumidor a se comportar de maneira perigosa ou prejudicial à sua saúde e segurança. Quem aqui não sabe da existência de campanhas de anúncios publicitários em que estipulam que determinado padrão de beleza é tal? Um padrão inalcançável. Você fica uma semana apanhado e você não chega naquele padrão. O que você faz? Tem logo abaixo daquele padrão de beleza um medicamento, uma pílula, um efervescente, um gânio, uma coisinha que mastiga para te dar a pele dos sonhos. Quem aqui não comprou? Isso é um fato, porque a idade chega, e conforme a idade vai chegando, a gente tem que saber lidar com isso. É comprando essas coisinhas que mastigam? Agora eu vejo que não dá para. Mas, além disso, e é caro, além disso, temos a objetificação, a sexualização da mulher em campanhas, que eu até acredito que está menor. Porque quem aqui não lembra daquela mulher com aquele corpo, aquele biquíni, carregando aquela fatídica bebida para entregar? O que é aquela propaganda? O que está se vendendo? É a bebida ou é a mulher? Há uma dúvida. Há uma dúvida. Porque o foco, eu acho que fica naquilo, né? Ela indo e fica vindo. A gente não sabe o que olha. Então, a objetificação na relação de consumo, ela viola uma prática comercial abusiva. Por quê? Porque essa estratégia de marketing das empresas de utilizar o corpo da mulher como troféu, como um objeto sexual, como algo a ser alcançado, como um prêmio, isso faz com que as empresas tentem obter lucros à custa da dignidade feminina. Sendo que há hoje uma diminuição, porque houve épocas que isso era muito assintoso e não havia nenhum problema em falar nisso. Assim como mulheres seguidoras fazendo propaganda de bebida, você via mulheres fazendo, sempre mulheres, com aquela roupa não muito apropriada, meio assim, com material de limpeza. Por que elas não estavam no salto? Quem é que nunca varreu uma casa na pressa de salto alto? Antes de sair, arrumada, maquiada, não posso varrer, não, mas você vê que a propaganda, a mulher tá, sabe? Aí quem aparece para salvar? O supermúsculo. O homem. Quem não lembra dessa propaganda? A gente achava que no máximo. A mulher toda acabada, vinha um homem. Quem não lembra dessa propaganda? Para quê? Um jato daquele produto, tudo ficava limpo. Mas tu não sabia qual era o intuito do jato, do homem, da mulher descabelada? Era uma dúvida. Qual o objetivo daquela propaganda? Então, essas publicidades, elas têm que ser reavaliadas, fiscalizadas. As empresas, elas têm que ter políticas internas que reconheçam os
direitos das mulheres consumidoras e que protejam esses direitos, garantindo a equidade de gênero, garantindo uma informação acessível à mulher, um atendimento respeitoso, mas que também coíba publicidade sexista, venda casada e cláusulas contratuais que prejudiquem o direito das mulheres, porque as mulheres têm interesses e especificidades. Eu vou trazer aqui um exemplo que chegou até mim, quando estou na Selimon, que realmente eu quero trazer porque se encaixa. Uma operadora de plano de saúde, eu vou falar do plano de saúde, ela, na sua cobertura, ela não atendia determinado procedimento exclusivamente feminino, o parto. Aí eu pedi para ver, o que não atende? Não atendia o parto, não atendia a pré-natal, mas que os outros procedimentos que também servem para os homens, a cobertura estava total. Para esse tipo de atendimento não havia cobertura no plano. E aí? Isso é uma cláusula contratual discriminatória de gênero, criando um ônus para a mulher mais gravoso para ela tratar da saúde? Sim. Essa cláusula, por ferir o princípio da isonomia previsto na Constituição, por ferir o CDC, por ferir essas normas que tentam proteger a mulher contra essa discriminação de gênero, ela fica como cláusula não escrita. Então, é necessário esse entendimento do que é o Código de Defesa do Consumidor, como já foi falado pela doutora Amélia, para que ele veio e a quem ele atinge. Porque todos somos vulneráveis na questão da relação desigual entre consumidor e fornecedor. Só que existem as minorias. E a gente tem que falar das minorias. E a gente tem que ensinar as minorias a reconhecer os seus direitos e saber a quem procurar quando acontecer essa situação de abuso, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor, que é a OAB, que é a Defensoria Pública, que é o Ministério Público. Então, o que eu queria também dizer é que como a gente pode combater isso? Além do conhecimento do direito e da gente poder denunciar, é necessário que as empresas elas tenham essa noção, essa preocupação de inclusão e de acessibilidade a nível de informação, como foi falado. A informação ela tem que ser passada desde o início. Não é porque a mulher, como eu já falei para vocês, 85% dos gastos a nível global são das mulheres, elas precisam mais do que nunca ser informadas, porque muitas mulheres são donas de lar, são líderes dentro de casa. Então, além do trabalho, além da sua realização pessoal, ela tem que dominar a educação financeira, a educação comportamental financeira, para não ter um endividamento de risco, para não ter um superendividamento. E ainda conviver com violências, com machismos, com campanhas, com publicidades sexistas. Então, os desafios, eles existem. Só que nós precisamos frisar aqui a importância de nós termos uma sociedade em que a gente não tem apenas a mulher participando ativamente do mercado de consumo, participando plenamente do mercado de trabalho, porque nós sabemos que existe a caixa rosa. Nós sabemos que existem produtos que, pelo simples fato de serem destinados ao público feminino, eles são mais caros, mesmo tendo produtos similares que atendam ao público masculino, como lâmina de barbear, desodorante. Nós precisamos estar atentos a isso e também precisamos de regulamentação, fiscalização, campanhas de conscientização. Então, esse painel tem essa importância, mostrar para os senhores que nós temos os nossos direitos, que nós precisamos conhecê-los para poder nos posicionarmos, identificar a situação de abuso, denunciar tal prática, comparar preços e políticas públicas fortes no sentido da defesa e do reconhecimento dos direitos das mulheres consumidoras. Muito obrigada. Obrigada, doutora Verônica, por esse palestra. Passo agora a palavra para Elizabeth para... Boa tarde já, né, a todos e todas. Eu sei que estava esperando uma advogada. Falar depois da doutora Verônica fica difícil, né, gente? Mas, enfim, eu acho que é só uma pincelada no contexto que ela já expôs. E
E é um tema muito caro para nós, porque ele se reverbera de uma forma muito contemporânea, se tratando das nossas novas relações de consumo em era digital, né? Nós, dentro desse processo pandêmico, pós-pandêmico, ainda pandêmico, que a gente não sabe o que está vivendo, né? Nós mudamos significativamente as nossas formas de adquirir, de nos relacionarmos com o mercado, né? E adentrarmos dentro dessa política nacional de consumo inovadora. Eu gosto muito de Eduardo Galeano e ele tem uma fala que ele diz o seguinte: o sistema fala em nome de todos, dirige a todos de forma imperiosa nas ordens de consumo e espalha a febre compradora entre todos. O todos é o que me pega, né? Porque quando nós falamos da questão mercadológica, das relações de consumo, o todos, ele não se aplica. Porque existe uma pluralidade dentro desse contexto das relações de consumo, principalmente nessa temática que é o protagonismo das mulheres nas relações de consumo, né? Quando falamos das questões de gênero, nós estamos falando de uma questão plural. Nós estamos falando de mulheres cis, mulheres trans, mulheres lésbicas, nós estamos falando do gênero social e do gênero biológico, onde as relações de consumo, onde a política ainda não tem uma regulamentação específica para tal. Conquistamos muitas coisas ao longo dessa velocidade que ocorreu dentro desse processo digital. Nós fizemos em 2 anos, 10 anos de avanço, tá? Na nossa forma de adquirir, na velocidade de aquisição e no interesse de consumo. Essa é a grande verdade, tá? Contudo, por mais que as mulheres representem mais de 1,3 trilhões de reais no mercado, né, dentro do contexto econômico, nas questões de consumo, e 66% se tratando de Brasil, né, temos isso porque temos famílias monoparentais com uma renda de mulheres, em 40% aproximadamente. Temos isso porque a OMS aponta que a expectativa de vida da mulher é muito maior do que a do homem. Temos isso porque as mulheres lideram o perfil educacional desse país. Temos isso ainda porque 52% é composto de mulheres e não posso me furtar de falar que 51% dentro desse contexto, 56% de 52% de mulheres, 51,6% é de mulheres negras, porque o nosso país ele é 56% preto e pardo. Então, hoje nós temos uma economia feminista, né, que é uma questão que envolve a economia doméstica e a economia formal das mulheres que trabalham, que sim ensejam essa questão do nosso consumo, que é tido como exacerbado. Mas por quê? Porque nós não consumimos só para nós. Nós consumimos para os nossos filhos, de gêneros diferentes, para os nossos pais, para os nossos maridos, namorados, companheiros, e até os vizinhos, os amigos, ou seja, quando você está comprando, você não está comprando só para você. A questão da mulher ser a adquirente, a consumidora, não significa dizer que ela está fazendo aquilo ali em caráter específico, exclusivo para ela. Então, muito se justifica essa pluralidade que não é dissecada no contexto, mas tenhamos esses avanços trabalhados através de quê? Através das conquistas nessa modalidade da proteção desse protagonismo. E o que eu posso falar é que, fazendo um recorte temporal mais recente, vamos falar de 2019 para frente, que normas estaduais, federais, avançaram nesse sentido. Temos a campanha Não é Não, né, no contexto das casas noturnas, dos bares. Acabamos de sair, né, do período de carnaval, onde as campanhas
não só, né, fugindo um pouco da questão das relações muçulmanas de feminicídio, né, e também não é não, né, a questão de colocar os fornecedores dentro desse contexto de respeitar, de estar atento, né, com relação a essa política, de estar de olho com esse protecionismo para a vulnerabilidade da mulher, sim. Temos também a questão do Disque 180, né, e a tornar obrigatório que todos os estabelecimentos estejam com essa informação notória, né, essa informação plausível para que toda mulher que se sentir ameaçada ou qualquer outra pessoa que vislumbrar essa situação consiga também fazer a denúncia. E não está restrito ao 180. Tem o 197 da Polícia Civil, tem o 190 da PEMERG, né? Ou seja, hotel, academia, restaurante, bar, qualquer ambiente, né? Existe a possibilidade de nós restringirmos qualquer tipo de ameaça e coibir e de certa forma, cercear um pouco mais essa vulnerabilidade na questão de gênero. E, nesse sentido, temos também a questão dos fornecedores em 2021 com o selo da empresa amiga da mulher. Fomentar ações afirmativas, fomentar esses selos, fomentar as políticas que dão capacitação para os profissionais, os agentes públicos, na hora de recepcionar situações onde, dentro das relações de consumo, as mulheres estejam passando por qualquer tipo de risco e vulnerabilidade, também é importante, porque nós temos um arcabouço jurídico muito bom. Quem fala que falta lei é porque não as conhece, tá? Nós temos uma política nacional de consumo, uma política de proteção de gênero. O nosso ordenamento jurídico, ele é vasto. A nossa problemática está na instrumentalização desse tipo de postura nas instituições públicas e privadas, infelizmente. Por isso que encontros como esse, porque eu não falo nem evento, eu acho que isso é um encontro, porque o evento passa, o encontro ele fica. Então é importante que a gente compreenda que nós temos sim, só precisamos o quê? Buscar. E aqueles agentes, por isso que existem os programas de capacitação desses profissionais, né, para que recepcionem, saibam recepcionar, tanto com as delegacias especializadas, delegacias de proteção, né, ao consumo, delegacias de proteção à mulher, delegacias de proteção de dados, ou seja, temos aí várias ramificações para que, separadas ou juntas e coligadas, se cooperando, a gente tenha a demonstração desses avanços. Né? O CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele é um grande vetor, né, para que viabilize esse combate a essas desigualdades. Praticamente o artigo 4º e o artigo 6º, eles falam daquilo que nós temos como orientação para que essas vulnerabilidades, que esse protagonismo das mulheres nas relações de consumo, não só das mulheres, mas de todo vulnerável e hipervulnerável, ele se coloque dentro do contexto para cercear essas práticas abusivas, né? Essas práticas enganosas que acontecem dentro do consumo. E sim seja aplicado um consumo ético, um consumo que é vislumbrado hoje em dia, também induzido, porque temos a questão dos neurodireitos. A história da gente ter 50 calças, Verônica, é porque a gente entra e olha uma calça. Aquela calça vai perseguindo a gente até a gente comprar. Você já reparou isso? Você entra num site para ver, você vai num artigo, aparece a calça. Você vai entrar no aplicativo do banco, pula a calça. É assim. Ou seja, a questão do neuromarketing é uma temática que eu acho que nós devemos explorar, até mesmo porque os neurodireitos, eles também estão dentro dessa problemática, eu diria, porque a tecnologia, ela é benéfica, né? Mas tudo tem o seu lado bom, muito bom, e também tem o seu lado nocivo.
Então, quando uma mulher, como nós, né, que já tem 50 calças e só 2 pernas, continua comprando a 51ª, nós temos ali uma indução neural e existe ali todo um contexto dentro da relação de consumo, onde o capital, com seu enorme interesse, quer mais é que a gente compre 60, 70, 80, por mais que ela fique com a etiqueta dentro do armário. E aí a gente leva a fama de superconsumidores, ou que esse 1,3 trilhões de reais são evasivos, não são de consumos extremamente necessários. Não, não é assim que funciona. Então é por isso que dar voz ativa, tornar a mulher inclusiva nessas questões de decisão dentro da política de consumo, fazer a representação, ou seja, chamar para a festa, mas também chamar para dançar, é isso que é inclusão, tá? É importante a gente sedimentar esse pensamento de que, se nós estamos falando do protagonismo da mulher, a mulher tem que estar inserida nesses cargos de poder, de decisão, de opinião. Se nós estamos falando de ações afirmativas que fomentem essa política pública, nós estamos reconhecendo que esse protagonismo dessas mulheres, nessas relações de consumo, ainda estão afetados por posturas que não estão inclusivas. E eu estou falando isso dentro de um contexto muito mais abrangente. Eu falo de um contexto étnico, racial, de gênero plural, e ainda dessa necessidade da diversidade na socialização desse consumo, até mesmo na questão econômica, tá? Porque a mulher que mora em comunidade, ela é consumidora também. A mulher que mora na área de risco, ela é consumidora também. E existem CEPs fechados para entrega nesse sentido. Então, esse protagonismo que nós já vislumbramos como uma grande conquista, ele é efetivo. A nota técnica da Senacom, puxando, né, essa necessidade de protecionismo e igualdade, é uma conquista enorme. O CDC, ele é um código que, muito embora tenha mais de 30 anos, ele é um código basilar, vetor, que traz para nós, sim, um direcionamento, né? A era digital do consumo, nós temos regulamentação, tem o Marco Civil da Internet, tem a LGPD, tem o CONAR, que tem uma função importante, tá? Muito embora não se fale muito, mas nós não temos muita jurisprudência voltada para a responsabilidade civil de influência digital, sabe? Porque o CONAR, ele age. Existe até um exemplo, a Verônica falou sobre as pílulas milagrosas, etc. E tem um processo administrativo importantíssimo que o CONAR celebrou a respeito de um chá famoso que dizia que você tomava ele numa semana, na outra você estava no corpo daquela modelo, mas ela estava fazendo plástico, botando silicone, fazendo lipo, ela estava tomando bolinha, ela estava fazendo tudo, menos tomando aquele chá. Ou seja, induzindo um conjunto de mulheres a erro e ainda a afetação da saúde da mulher. Que hoje nós já sabemos que a sobrecarga, essa história de dizer que somos guerreiros, eu não sou guerreira não, tá? Eu sou sobrecarregada. Eu sou sobrecarregada. Para eu estar aqui, eu acredito que boa parte das mulheres tem filhos que estão com alguém e a gente vai até o doutorado na raça e ultrapassa na raça e assume funções institucionais na raça e vira mãe solo, que não é solo, porque não, a mãe solo não tem beleza nessa história, não tem romantização, não tem docilidade. É porque o cara abandonou aquilo que ele constituiu um dia e a gente tem que comprar por ele, porque ele está comprando pela gente as coisas para o filho que ele fez com a gente. Tá? Então, o Senacom, quando ele vem com essa nota que foi publicada, é de 2023, mas foi publicada em 2024, vem falando justamente disso, dessa necessidade das ações afirmativas para quê?
para que essa política nacional de consumo potencialize o mercado. Porque se o que interessa é dinheiro, vamos falar a verdade? Ajuda a gente a trabalhar melhor, que a gente compra mais. Não é? Ajuda a gente a liderar, a subir, uma dando a mão à outra, que a gente vai comprar mais. E a gente mexe com o mercado. Porque a verdade, vamos tirar a peneira do sol, que o que importa é movimentar o mercado, é fazer o dinheiro rodar. E quem faz o dinheiro rodar é quem está parindo vocês, homens. Somos nós, mulheres. Tá? E eu acredito que nesse mês e nessa Semana do Consumidor, essa pauta ela é extremamente importante. Não sei se fiquei a contento, Verônica. Espero que tenha me feito não enfadonha, mas eu acho que o recado que eu queria passar era esse, de que nós temos dados específicos, nós temos posição específica, nós temos circunstâncias específicas e temos conquistas, sim, específicas. Temos legislações específicas, nós temos tudo para avançarmos mais e mais. Mas para isso, nós temos que ter o conhecimento. Conhecimento, gente, é poder. E quando as mulheres elas têm conhecimento daquilo que podem e até devem fazer, o mundo melhora. Uma mulher posicionada, ela posiciona todo mundo. Obrigada. Agora, para as considerações finais, iniciando Fiquei muito feliz do convite, fiquei muito feliz do tema, da importância do tema, da criação da coordenadoria pelo secretário Gutenberg. Eu queria colocar a secretaria e o PROCON RJ, eu falo aqui em nome da Flávia Lira, que tenho certeza que vai concordar, nós estamos aqui para ajudar toda e qualquer mulher que esteja numa situação abusiva, numa relação de consumo, para orientá-la, acolhê-la, fazer todo o processo de fiscalização, como a secretaria junto com o PROCON tem feito, processo de fiscalização, ações, mecanismos de fiscalização, acolhimento e investigação de denúncias. E gostaria de agradecer muito o convite que eu fiz para a doutora Elizabeth, é uma querida, uma conhecedora do direito, que muito aqui nos acrescentou. Gostaria de agradecer a participação da Kelly. Conheço a Kelly, que inicialmente começou comigo e agora é coordenadora. Muito obrigada a todos, Flávio, você é eterna amiga, eterna parceira de palestras, você sabe que eu gosto de você. Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu passar agora a palavra à Kelly, para a Elizabeth também fazer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a pessoa da doutora Verônica. Eu quero aqui cumprimentar os meus amigos, os colegas de Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-LJ, colegas também fora da comissão. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse painel. Eu acredito que não estou representando, estou incluída, e pertencimento é muito importante, tá? É muito importante que vocês entendam que é necessário a gente dar a mão e ir puxando uns aos outros. E foi isso que a Verônica fez comigo quando me convidou. E eu vejo aqui os meus colegas, espero que não tê-los feito passar nenhum tipo de constrangimento, vergonha. E dizer que vamos juntos e obrigada. Obrigada a todos pela atenção, obrigada a doutora Verônica, doutora Elizabeth. Agora faremos a entrega do certificado em nome do secretário do PR. Está encerrada a sessão. Pessoal, só um aviso para aqueles que forem almoçar, pode ir tirando a foto segurando. Nós temos um desconto para quem for almoçar por aqui. O restaurante é o Feedback Stick House, tá? Que é aqui perto, na rua Correia Vasques 34, saindo aqui do CICC, atravessou para o lado do metrô, vai seguir ali direto, à esquerda, depois da Vibra, tem uma ali do lado, tá? É só uma referência para quem quiser almoçar aqui por perto. Nós provavelmente também já estaremos nos dirigindo para lá daqui a pouco.
E o retorno das nossas atividades será às 14 horas, com um painel sobre obstáculos no exercício dos direitos do consumidor com deficiência. E nesse meio tempo nós vamos suprir a nossa deficiência. Eu vou pedir só a doutora acabar só um minuto para a gente poder tirar uma foto. A senhora, a doutora Amélia, a doutora Ana Thaís, que o certificado chegou um pouquinho atrasado. Tá? Obrigado, gente. Aguardamos vocês.